Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de Filosofia e Sociologia do Cursinho Ideia. Hoje nós vamos dar início às nossas aulas sobre teorias sociológicas, a primeira parte. Antes de começar o conteúdo do vídeo, já vou pedir para vocês deixarem um like, que isso nos motiva e nos ajuda bastante. Eu sou a professora Carolina Viana e hoje nós vamos falar sobre Émile Durkheim. O Émile Durkheim, que nasceu em 1858 e nos deixou em 1917, esse carinha aqui da foto, certo? Ele foi um sociólogo, antropólogo, cientista político, psicólogo social e filósofo francês. É ele que formalmente definiu a sociologia como uma ciência e, junto com o Karl Marx e o Max Weber, que a gente vai ver nas próximas aulas, é tido como o dos principais arquitetos da ciência social moderna. A ele também é dado o título de pai da sociologia, por ele ter conseguido aí trazê-la formalmente para esse campo de ciência, certo? O Emile Durkheim, ele é um sociólogo funcionalista. No decorrer aqui da aula a gente vai entender melhor o que isso quer dizer, mas o funcionalismo ele é uma corrente, né, da sociologia que considera que o todo ele é importante da definição das partes, né? Aquela velha história de que o todo influencia as pequenas partes, né? Não é só algumas outros filósofos e sociólogos vão discordar, vão dizer que, na verdade, o todo é formado das partes, mas, segundo a teoria funcionalista, é ao contrário. E todo e qualquer fenômeno social, ele tem um significado para a sociedade como um todo. Então, tudo que a gente faz, mesmo as nossas atitudes mais individuais, na verdade, ela tem um significado social para a sociedade como um todo. E hoje a gente vai ver a teoria dos fatos sociais. Então, o Emile Durkheim, ele produziu diversas coisas, mas hoje aqui na nossa aula sobre teorias sociológicas, nós vamos focar especificamente nos fatos sociais. Para entender os fatos sociais, né, a gente vai entender aqui a teoria sociológica do Durkheim. Primeiro, a gente tem que ter em mente que essa teoria sociológica teve muita influência aí do Comte, né? Que foi o cara que, inclusive, algumas pessoas também dizem que ele foi o pai da sociologia ou o padrinho, né? Porque foi ele que teve o primeiro pensamento, as primeiras ideias do que viria a ser a sociologia depois com Durkheim. O Comte ele acreditava que com a Revolução Industrial as cidades elas iriam atrair as pessoas, né? Que com isso nas cidades urbanas industriais iriam ter manifestações sociais nunca vistas antes, uma nova configuração social. E que por isso deveria haver cientistas do social para investigar e entender como isso estava se formando e como as pessoas estavam agindo socialmente. Então esse pensamento aí do Comte ele vai influenciar muito o Durkheim, né? E também é uma noção de positivismo. O positivismo do Comte, né, vai estar muito atrelado aí dentro da sociologia do Durkheim. E com toda essa influência que eu acabei de falar para vocês do Comte, o Durkheim vai pensar que o social ele deve passar por observações científicas. E esse pensamento do Durkheim é que vai configurar a sociologia como ciência. O comportamento para o Durkheim, né, o comportamento social, ele deveria ser observado pelo cientista social, que logo nós vamos conhecer como sociólogos. E ele deve passar por uma análise, ele deve ter esse momento de observação, né, uma observação científica, depois disso uma análise e depois uma produção textual. Depois de passar por todos esses processos, né, de observação, análise e de produção de um material científico, a gente tem aí a ideia de sociologia como uma ciência, né, embasada a partir de um método. E com isso, o Durkheim ele cria a sua teoria de manifestações sociais que ele vai chamar de fato social. Ele vai dizer que a sociologia ela existe nos fatos sociais, né? As manifestações sociais naturais, ou seja, as práticas vistas como naturais na sociedade, elas precisam ser observadas, analisadas, porque essas observações que nós temos como naturais, na verdade, são fatos sociais. Em algum momento, tudo que nós conhecemos hoje como natural nas sociedades foi determinado a partir de um conceito, né,
de um acordo social. Por exemplo, o nosso nome. O nome, ele é algo que nós temos como natural. Todo mundo que existe na sociedade, seja ocidental ou, enfim, qualquer outra sociedade, ela é natural que as pessoas tenham um nome. Mas, na verdade, o Durkheim vai dizer que isso não é tão natural como a gente pensa. Em algum momento, as pessoas não tinham nomes. E aí foi chegado-se a um acordo, foi chegado a um momento que a gente precisou que tivesse nomes. E os nomes passaram a existir. E aí é muito engraçado a gente pensar no nosso nome, né? Porque nós não escolhemos nossos nomes. É algo que socialmente já está imposto. Todo mundo tem que ter um nome, você não pode não ter um nome. Então, ele considerava isso um fato social, uma manifestação social, era isso que ele estava propondo que fosse analisado cientificamente. Um quarto ponto para a gente entender é que o Durkheim vai dizer que existem dois tipos de consciência. A nossa consciência individual, enquanto seres humanos, e a consciência coletiva, que é essa consciência que permeia a sociedade. E ele também vai dizer que a consciência coletiva, ela é predominante à consciência individual. Ou seja, por mais que eu tenha a minha formação, por mais que eu tenha os meus princípios e valores, esses princípios, tudo isso que foi construído individualmente, tem uma influência muito grande da consciência coletiva. E mesmo que eu queira desvirtuar não, mas que eu queira ir contra essa consciência coletiva, ela sempre vai ser mais forte, ela sempre vai ser dominante. Por exemplo, quantas vezes, se a gente parar para pensar, nós não deixamos de fazer algo que queremos, que individualmente é nosso desejo, que a gente acha que é correto e tal, mas a gente deixa de fazer isso porque socialmente vamos ser julgados, socialmente pode não ser bem aceito. É aquela história, né? De que eu deixo de fazer algo com medo do que as pessoas vão falar. Isso, para Durkheim, é a consciência coletiva sendo predominante a consciência individual. E aí é aquela velha história de que a sociedade define um indivíduo e não o indivíduo que define a sociedade. Por que eu falo isso? Porque muitos, depois do Durkheim, vão falar que, na verdade, e antes também, vão falar que, na verdade, o indivíduo forma a sociedade, mas ele vai dizer que não é bem assim. A sociedade, ela já está aí com seu conjunto de regras, com definições, e é ela que define o indivíduo. Por isso que ele fazia parte de uma corrente funcionalista, porque o funcionalismo, ele acredita nisso, ele acredita que o todo é importante para as partes, certo? E que o todo que forma as partes, e não as partes que formam o todo. Espero que vocês tenham conseguido entender esse pensamento. E aí nós temos o fato social. O fato social, ele é toda a forma de pensar, de agir, de sentir, que determina o comportamento do indivíduo. E o fato social está muito ligado à consciência coletiva. Mas o fato social, ele não é tudo o que acontece na sociedade, né? Apesar dele ser toda a forma de pensar, agir e sentir. Ele precisa de algumas coisas para ser considerado um fato social. E aqui nós temos as atribuições do fato social. Todo fato social, ele vai ter exterioridade, coercitividade e generalidade. Se ele não tiver um desses pontos, ele não pode ser considerado um fato social. O primeiro ponto é a exterioridade, né? No ponto da exterioridade, a gente vai ver que o fato social, ele é exterior a nós, aos nossos desejos. Ele existe apesar da gente não concordar, ou apesar de nós. Ele é exterior. A coercitividade, ela é aquele ponto onde o conceito de consciência coletiva, de consciência individual, vai ser muito importante para a gente entender. A coercitividade é aquilo que nos coage, né, que nos obriga a agir de forma socialmente aceita, porque se nós vamos contra aquelas regras que estão estabelecidas, nós podemos ser penalizados, né? Penalizados de que forma? Vamos ser privados da convivência social, né? E a generalidade, que é aquele ponto em que basta que você tenha consciência, que o indivíduo tenha consciência, para que ele seja atingido pelo fato social, certo? Então, os fatos sociais, eles são externos às pessoas, né? Eles independem da nossa vontade.
Os fatos sociais, eles nos atingem, né, de certa forma, e quando a gente não cumpre, quando a gente não está ali cumprindo com aquilo, a gente pode ser penalizado com a exclusão social, e eles também nos atingem, né, sem qualquer distinção de raça, de cor, de gênero, todos nós estamos expostos aos fatos sociais. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tentamos explicar mais ou menos como funcionam os fatos sociais. Na próxima aula, a gente vai falar sobre Max Weber e eu aguardo vocês. Tchau!